nada podemos contra a verdade senão pela verdade. O Canal 4 usa Florida existe para mostrar a verdade que lhe é negada, expondo a mentira oficial e revelando a verdade oculta. Proporcionando às pessoas o conhecimento da verdade que liberta do sistema religioso da Matrix. Ainda que você não creia, existe sim, uma luta pela sua alma. Entidades e forças espirituais do mal trabalham para manter você alienado, imbecilizado e ignorante a fim de que você seja uma pessoa que não ofereça resistência quando a nova ordem começar. Against America, against that who you have declared to be in the White House. We break it up in the name of Jesus. We loose them up and we command that it be exposed right now in the name of Jesus. Strike and strike, but angels have even dispatched from Africa right now. Africa right now. Africa right now. From Africa right now. They're coming here. They're coming here. For I hear the sound of victory. 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 Jesus, strike and 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 strike until you have victory. For every enemy that is aligned against you, let there be that we would strike the ground, for you will give us victory, God. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of shouting and singing. I hear a sound of victory. I hear a sound of abundance of rain. I hear a sound of victory. I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. The Lord says it is done. The Lord says it is done. The Lord says it is done. For I hear victory, 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 victory in the corners of heaven. In the corners of heaven, victory, 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 victory. For angels are being released right now. Angels are being dispatched right now. Amanda, ata, ata, rata, ele, pata, santa, ata, ambo, orsa, tata, rinte, eke, manda, ata, rinte, iti, ata, da. For angels have even dispatched from Africa right now. Africa right now. Africa right now. From Africa right now. They're coming here. They're coming here. In the name of Jesus. South America. They're coming here. They're coming here. They're coming here. They're coming here. From Africa. From South America. Angelic forces. Angelic reinforcement. Angelic reinforcement. Angelic reinforcement. Ika, haka, anda, anda. Ora, bata, rata, ande, eke, eke, manda, rata, da. For I hear the sound of victory. 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 Olá, meus amigos. Boa noite a todos vocês. Tudo bem? Começando num ritmo não de sexta-feira, né? Batendo a cabeça aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui pelo canal Projeto Ezequiel 33. Olha o meu irmão aí, vou te ligar, Fábio. Vou te ligar esse fim de semana. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão aqui do canal Projeto Ezequiel 33. Eu sou o Gustavo, é um prazer estar aqui com todos vocês. Moderadores, arroz de festa, você que está chegando hoje pela primeira vez ou recentemente passou a acompanhar o canal também, muito obrigado por toda a sua ajuda, por todo o apoio. Bom, essa live vai ser bem rápida, ou pelo menos eu pretendo que seja rápida. Recentemente terminei de trabalhar e eu estava checando umas coisas interessantes e sérias ao mesmo tempo. Interessantes e muito sérias. Como assim? Pessoal, no mundo globalizado que nós vivemos, já começou aqui o computador a dar problema novamente. Mas agora eu posso ver aqui pelo outro monitor. No mundo globalizado que nós vivemos, lembrando que globalização é uma coisa boa. Globalismo, que é uma ideologia. Agora, globalização
é uma coisa boa. Com o avanço da tecnologia para o bem e também para o mal, existem várias formas de se acabar com uma vida, de matar uma pessoa. Existem várias formas. Como assim, Gustavo? Seja mais explícito, por favor. Vidas são arrancadas, são tiradas, por exemplo, com uma arma, seja uma arma branca, uma arma de fogo, através de um incêndio, através de um acidente ferroviário, rodoviário, acidentes aeroviários. Ou seja, existem várias formas de se tirar uma ou mais vidas. Uma das formas que tem crescido e muito com o passar dos anos, não é algo que eu possa dizer está acontecendo agora, não. Logicamente que agora tem se dado mais ênfase a essa forma, é através da palavra. A própria Bíblia diz que a língua é fogo. A palavra também tem o poder de penetrar e separar ossos e, como é que se fala em português? Em inglês, em castelhano se diz tuétanos. Ou seja, a língua é fogo e a palavra é uma espada de dois gumes. Logicamente que eu me refiro à santa palavra do Altíssimo, sendo que quando essa palavra ela é pronunciada pela boca de um herege, ela deixa de ser santa e se transforma numa espada de dois gumes, muito mais para o mal do que para o bem. Vocês que têm acompanhado ou que tiveram a oportunidade de acompanhar as transmissões pelas manhãs, hão de se lembrar que eu tenho comunicado o seguinte: existem pessoas que falam verdades e entre essas verdades também mentiras. E muitas vezes a mentira se sobressai sobre as verdades. A pessoa pode passar 2 horas falando, pregando, e nessas 2 horas falar muitas verdades. Porém, entre essas verdades são enxertadas mentiras, e como o cérebro humano funciona como uma esponja, principalmente de crianças, adolescentes, de pessoas mais jovens, infelizmente o cérebro capta muito mais rápido o que é ruim, o que é subliminar, por isso existem mensagens subliminares que grudam como um chiclete e ficam guardadas no subconsciente. Então, em uma pregação de 2 horas, se a pessoa, em meio a muitas verdades, enxerta também mentiras, certamente ou provavelmente o que a mente irá captar ou guardar como algo que lhe chama a atenção são as mentiras. A nossa mente funciona como um hard drive, como um disco duro, que serve para armazenamento. Então vejam bem, meus amigos, eu tenho acompanhado com um particular interesse o que muitos pastores têm pregado e comparando se aquilo que eles têm pregado, aquilo que eles têm anunciado, tem base, tem apoio bíblico. E é algo que todo aquele que quer agradar ao Todo-Poderoso deveria fazer. Não se deixe levar, porque o pastor fulano de tal já tem tantos anos pregando o evangelho, é conhecidíssimo, é famoso. Sim, é conhecidíssimo, é famoso, mas
não podemos nos esquecer que um dos sinais dos últimos tempos é a apostasia. E a apostasia é o que nós temos visto. É o que tem sobreabundado em vários templos CNPJ. Eu vou tocar aqui alguns áudios, não vídeos, até porque a bomba do computador aqui, vocês não podem ver, mas a minha tela, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Olha, tirar aqui a câmera. Olha como fica a tela. Tá vendo aí? Tudo preto, tá aqui, ó. HP, tudo preto. E eu fiz o update de todos os drivers, que eu procurei e encontrei alguns que estavam outdated, quer dizer, necessitavam de atualização. Fiz, abri a live, comecei a falar, bum, a tela ficou assim. Simplesmente ficou assim. Mas agora vocês vão ver muito olhando aqui para o lado, porque eu estou com o monitor aqui ao lado. Então, eu vou tocar aqui alguns áudios do que tem sido pregado dentro dos templos e também de uma pessoa muito conhecida, a qual eu também já comentei ao longo dessa semana, sobre como essa pessoa se transformou em um herege, em um tremendo herege. Ok? Então, por favor, me digam se o áudio vai ficar bom. Eu estou vendo aqui no outro computador também. Se o áudio vai ficar bom. Ok? Vamos lá. A Igreja Assembleia de Deus sempre se caracterizou pelos seus padrões rígidos de comportamento, mas com o passar do tempo, isso vem mudando gradativamente com suas condutas, pois os novos pastores assembleianos vêm sustentando mais como uma questão de costume do que de doutrina, visto que não interferem na fé cristã. Nem sempre é fácil separar a doutrina de costumes. A doutrina apresenta um caráter permanente, ou seja, são verdades reveladas por Deus aos homens e são imutáveis ao tempo. Já costumes é transitório e passível de mudanças. A igreja dizia que o uso de determinadas roupas e cortes de cabelo, por exemplo, era vaidade. No entanto, com o passar dos anos, percebeu-se que a adoção ou não de determinadas regras tratava-se mais de uma questão de costumes do que de doutrina, pois não feria os fundamentos da fé cristã. A questão dos usos e costumes vem sendo abertamente questionada pelos pastores da nova geração. Podemos citar, por exemplo, o bispo Samuel Ferreira, líder evangélico da Assembleia de Deus do Brás. Filho de pastores tradicionais, foi criado e educado em um ambiente de repreensão e de regras e atualmente é considerado um dos moderadores da nova safra de pastores, pois vem rompendo com as tradições, liberando fiéis de costumes e atraindo cada vez mais pessoas para o seu templo, sobre a adoção de práticas e costumes mais flexíveis e liberais com os membros de sua igreja. O pastor Samuel Ferreira argumenta que até hoje não sabe nadar e nem andar de bicicleta porque, em nome da crença religiosa, ele foi proibido de praticar tais atos na infância e na adolescência. Porém, do outro lado, está o pastor José Carlos de Lima, líder da Assembleia de Deus na Paraíba e guardião da sã doutrina da Assembleia de Deus. Ele saiu em defesa desta doutrina, proibindo o uso de barba, costeleta para homens, além de recomendar às mulheres a não cortarem os seus cabelos. A preocupação do pastor José Carlos demonstra a mudança ocorrida dentro do círculo assembleiano no que tange os usos e costumes. Confira só um trecho da fala do pastor. Os irmãos, pelo amor de Deus, mantenham os vossos cabelos do jeito que está. Há uma outra coisa que eu vou pedir, não deixe a barba crescer, não. Porque vocês não estão vendo... Olha, então quer dizer que barba pode jogar alguém no inferno? Então, nenhum judeu, nenhum árabe vai ser salvo. A maioria dos homens no Oriente Médio, até por costume, usam barba. Aqui nos Estados Unidos e no próprio Brasil também, vários homens usam barba. Tem épocas que eu deixo a barba crescer porque eu tenho a pele muito sensível e se eu ficar toda hora me barbeando,
irrita. Então eu deixo crescer um pouco para dar um descanso. Mas na Igreja Assembleia de Deus isso é doutrina, não pode. Mas pode tomar a picada e pode chamar o Chiquinho, o imperador de Roma, de sua santidade, não é mesmo? Isso pode. Pastores de barba. Aqui não tem nenhum Bin Laden. Bin Laden não funciona. Não tem nenhum Arafat. Irmãos, olha, eu nunca vi. Eu sou crente desde o tempo do pastor Antônio Petronilo dos Santos. Eu nunca vi aquele homem de barbicha, nunca vi aquele homem de costeleta, eu nunca vi aquele homem, nunca vi. Depois eu passei pelo pastor Antônio Fernando da Chaga, nunca vi aquele homem de barbicha, de costeleta, nunca. Barba grande, nunca vi. Então, irmão, vamos o modelo, não somos nós aqui, ó. Não vamos entrar por esse caminho, essa canoa furada. Eu tô vendo rapaz na igreja, tudo de barbicha, barbudo, que coisa horrorosa. Isso está fora. Vamos acabar com isso, vamos andar direitinho, como quem vai para Jerusalém. Tá vendo aí? Somente vai entrar na Nova Jerusalém quem estiver sem barba. Vai vendo. Isso faz parte, irmão, do ensinamento da palavra, são os bons costumes. Nós somos ensinados assim. As irmãs, não cortem seus cabelos. Já o pastor Reginaldo dos Santos, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Paranaguá, no Paraná, proibiu os membros de usarem brincos, correntes, adornos e outras vaidades do mundo. O líder religioso afirma que a Assembleia de Deus tem princípios que se baseiam na antiga doutrina ensinada pelos primeiros pastores, doutrina esta que, segundo a Igreja, é baseada nos princípios bíblicos da simplicidade, modestia, prudência e moderação, que se encontram presentes nas Escrituras Sagradas, e por isso o pastor proíbe que as mulheres que são membros da igreja façam uso de brincos e maquiagem. O líder pentecostal foi muito elogiado e aclamado pelo povo assembleiano, que ficou feliz em saber que ainda existe pastores raízes que mantêm a doutrina antiga. Porém, boa parte dos assembleianos hoje não concordam com essa doutrina de usos e costumes. O pastor Reginaldo ainda destacou que quem tiver incomodado tem plena liberdade de ir para outra igreja, até porque hoje existe uma infinidade de opções para todos os gostos de movimentos ditos evangélicos, mas deve-se observar que nem todos estão de acordo com a Bíblia Sagrada, ressaltou. Uma coisa que eu não precisava falar, mas eu orando aqui lembrei, não foi nenhum obreiro que soprou no meu ouvido com certeza, mas foi o Espírito. Nós temos cobrado, tá, que todas essas pessoas, principalmente da diretoria, observem os bons costumes. Os bons costumes. Não aceitamos mulheres com brinco, com corrente, com adorno nenhum. Não aceitamos. Não é questão de que pode ser. Não pode. Não pode. Tá? Está proibido. Se alguém ainda tem esse costume, mas eu já fui empossada, pastor, não tem problema, nós desempossa. Olha, nós desempossa é forte, né? Então, por exemplo, uma prostituta, uma mulher que ganha a vida vendendo o seu corpo, jamais poderá entrar num templo desses. Contra esse pessoal que o Messias se levantou. Não estou dizendo, contudo, que também a pessoa que frequenta um templo desses deva ir todo esculachado, não é isso. Mas foi Paulo quem disse, né, não lembro agora se é Timóteo, que nenhuma dessas coisas tem valor algum contra a sensualidade. E eu volto a repetir aqui, de que adianta tudo isso? Esse cuidado com o exterior se o interior está sujo, contaminado, podre, corroído. Quando eles seguem e servem a líderes como o Abner Ferreira e o Samuel Ferreira, que são... o Samuel Ferreira é maçom, o Abner Ferreira foi lá beijar a mão do Papa. O chão
do Ministério Madureira, da Assembleia de Deus, é quadriculado, é o chão maçônico. Então, de que adianta tudo isso? Isso é hipocrisia. Por isso, meus amigos, os juízos do Eterno começarão primeiro com aqueles que dizem servir a Ele. Isso está escrito na palavra. Por isso, nós estamos vendo um aumento, um movimento crescente da apostasia. Enquanto o mundo está indo para o saco, o antimessias está a ponto de manifestar-se, isso é motivo de pregação dentro dos templos. Tá bom? Até porque o que nós ligamos aqui, liga no céu. O que nós desligar aqui, desliga no céu também. Tá? Então, os homens também, né? Você não vive mais acorrentado. Você está liberto pelo poder do sangue de Jesus. Tá? Então, os homens, observando os bons costumes. Tenho dito, até mesmo as diretorias locais, cada um deles, eu digo assim para eles: não pense que eu vou estar no ensaio de vocês repreendendo. Ontem eu vi aqui uma meia dúzia de irmãs de brinco. Eu fui ético ainda ontem aqui, tá? Que eu estou procurando, para não constranger, mas isso é papel da liderança. Liderança. Vocês não têm ensaio? Ou vocês estão esperando que eu chegue aqui e diga isso aqui? Não tem necessidade. Para isso, há um líder de cada departamento. Então, irmãos, não é nem o pastor. Não é o pastor. Porque o pastor, apesar que eu sou baixinho, mas tenho as costas largas, mas o pastor que fica com as costas largas. Aí eu já vi na minha trajetória local líderes, que vergonha. Líder de mocidade, o pessoal jogando sinuca nos bar, uma barbaridade, uma coisa tremenda. Aí eu auxiliava meu pai, chegamos lá, começamos a rever esse negócio. Aí sabe o que ele dizia na reunião? Vocês vejam bem, eu da minha parte não vejo mal nenhum nisso. Mas o pastor, né? O pastor, irmão, se você contraria essas coisas, se você não aceita essas coisas, você está no lugar errado. Eu volto a dizer aqui, nós somos Assembleia de Deus. Assembleia de Deus tem princípio, tem costumes. Tem costumes. Então, por favor, irmãos, por favor, as lideranças, vocês até mesmo da secretaria que envolve a presença só de vocês, como do SEC, que a mulher parece que fica oculto, mas a sua mulher também tem que andar como assembleana. Tá? Então, todos os departamentos aqui. Nós não vamos tolerar esse negócio. Tem gente que diz aí que nós não conseguimos dar a volta, já demos a volta em nome do Senhor Jesus. Aqui na sede mesmo, graças a Deus, louvo a Deus pela vida do Dinei. Tá aí, Dinei? Dinei, a esposa tá aí, né? No grupo Triunfal, esse negócio já foi erradicado aí, graças a Deus, né? E aí tem gente que diz que não tem nada a ver, daí você vê a diferença, né, irmão? E até quero recomendar o grupo Triunfal aí, pode convidar sem medo nas congregações, porque estão louvando no poder de Deus, na unção de Deus. Tem gente que diz que não tem nada a ver, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, tudo a ver. Tem tudo a ver. E nós, volto a dizer, nós somos assembleano. E louvar a Deus pela vida de todos os irmãos aqui da sede, as direções que têm nos apoiado a respeito disso. Então, se não tiver de acordo, é simples. Não, pastor, acho que isso aí não tem nada a ver, estou fora, amém. Eu te abençoo. Eu disse esses dias, se tiver alguém até que queira abrir ministério, não vejo problema nenhum, saia na bênção. Te abençoo, tá? E que Deus te prospere. Mas se tiver aqui, se permanecer aqui, nós vamos manter os bons costumes da nossa igreja, a Assembleia de Deus, tá? Embora possa parecer antiquado isso aí, né? Coisa do passado, mas Deus, para esse tempo, tem nos chamado. Ele tinha um monte de gente que tem pensamento diferente para estar aqui, mas não colocou. Então, se me colocou, e pode ter certeza que eu vou permanecer nos princípios, naquilo que eu aprendi, Nessa linha de igrejas rígidas do segmento pentecostal, temos também a Igreja Deus e Amor. Ela passou por diversas mudanças significativas
desde que seu fundador, o missionário Davi Miranda, veio a falecer em fevereiro de 2015. Uma das mudanças que os fiéis ainda não aceitaram e culpam o neto do missionário são as doutrinas instituídas pelo seu avô que estão sendo retiradas. Em um podcast com o pastor Josué Gonçalves, ele afirma que essas doutrinas de usos e costumes, tradicionalismos, são cânceres que precisam ser combatidos na igreja. Olha só. Você estava falando sobre religiosidade, esse ranço que fica dentro da gente. Cara, eu me lembro que quando eu estava por esse processo de libertação ainda dessa religiosidade, do legalismo, eu fui à praia. Eu não dormi de noite. A minha cabeça, meu Deus, eu pequei, então eu fui à praia. Eu nunca vi meu pai de shorts, por exemplo. Eu nunca vi meu pai sem camisa, entendeu? Meu pai, ele sentava de costa para a televisão, entendeu? E isso vai ficando na criança, né? Isso vai ficando na criança. Fica entranhado. Né? Quando eu comprei minha televisão pela primeira vez, depois que eu casei, cara... para mim, me libertar, para mim, meu Deus, eu tô em pecado, meu Deus. Olha, muita coisa levou tempo para sair de dentro de mim. Sim. Por quê? Porque você imagina quem está lá 80 anos, 70 anos, 50 anos, quem está lá. Então, por isso que a gente tem que respeitar também, que não é fácil essa mudança. É uma metanoia, né? Exatamente. E se não for pelo Espírito Santo, não acontece. Não acontece. Porque eu vejo muitos homens e mulheres de Deus, especialmente dentro da minha igreja, que não conseguem fazer essa curva. Agora, a minha única preocupação, e fica aqui um alerta para todos que estão nos ouvindo, nesse podcast sobre a família do pastor, é que nós não podemos perder a essência. Sim. O meu único medo é que a gente não preserve aquilo que é essencial. Sim. Porque aqui entre nós, não é? Os nossos pais, os nossos avós levavam muito a sério Deus. Sim. Na sua, muitas vezes, ignorância, no sentido de não saber, certo? Mas ele levava muito a sério Deus. Eu lembro meu pai, como é que ele levava Deus a sério, né? Eu lembro os líderes da nossa igreja daquela época, como eles levavam Deus a sério, sim, entendeu? E a vida de oração deles era algo assim absurda, sim, em relação à nossa vida de oração. Isso a nossa geração, eu falo isso constantemente, a nossa geração perde de lavada as gerações antigas na busca pela presença de Deus. E qual que é a essência nesse sentido aí? E eu queria até falar especificamente sobre a vida do meu avô. A essência é a santidade. Uhum. O que meu avô queria com tudo isso, com tantas regras que ele colocou, impôs e tal, com aquilo que muitos chamam de doutrina? Eu sei que não é doutrina, mas o que ele queria? Ele queria santidade. Exatamente. Mas por quê? Essa santidade, na verdade, não foi gerada nele por regras, foi gerada pelo próprio Espírito Santo. Eu falo que qualquer santidade sem o Espírito Santo é legalismo. Exatamente. Entendeu? Então, é fanatismo, né? Fanatismo. Então, eu compreendo completamente. Eu sou uma pessoa que prezo muito por santidade, porque nós vemos hoje, sim, na igreja evangélica geral, não diria um desprezo, mas uma secundarização. Assim, faz parte, mas não é tão importante assim, a graça resolve tudo. Falando, calma. A graça é capacitadora e transformadora. A graça nos leva a uma vida de santidade. Não tem como você viver uma vida em intimidade com Deus sem Ele te levar a viver uma vida em santidade. Uhum. Então, a essência é essa. A essência é aquilo que o Espírito Santo está produzindo dentro de mim. Então, por exemplo, eu entendo completamente meu avô de não se sentir bem assistindo... Tá aí, pessoal. Eu não vou tocar tudo, é um vídeo um pouco... Apesar que faltam 4 minutos, mas ainda eu tenho mais algumas coisas a serem apresentadas. Então, o que me chamou a atenção e me incentivou a fazer essa live e tocar para vocês esse áudio é que as coisas estão acontecendo numa velocidade incrível. Nós estamos vendo nitidamente que dia após dia está acontecendo uma degradação em todos os sentidos, em todos os níveis da vida humana. E esses templos ainda ficam preocupados com os supérfluos. Ficam preocupados se a irmã está colocando brinco, se a irmã deu uma paradinha nas pontas do cabelo, cortou o cabelo, se o irmão está deixando crescer um cavanhaque, seja lá o que for. Coisas que, olha, sinceramente, tem que ter estômago para ouvir. Se eu for num lugar desse e ouço um tipo de pregação demonstrando esse tipo de preocupação, das duas uma, ou eu me levanto e vou embora, mostrando meu lado mal educado, ou então eu durmo durante a pregação, porque isso não é a palavra
do Pai. E conforme o apóstolo Paulo disse, eu não lembro qual foi a carta, o capítulo, o versículo, mas essas coisas são inúteis contra a sensualidade. Nós temos que vigiar, que cuidar o nosso coração, o nosso interior. Essa casca onde habitamos, esse corpo onde habitamos, vai ser mudado. Nós vamos receber um novo nome, teremos uma nova vida, teremos um corpo celestial, tal como o primeiro homem, Adão e Eva, tinham antes de terem feito o que fizeram. Ou seja, tudo vai ser feito novo. Logicamente, não é por causa disso que eu também vou relaxar. Não, eu tenho que cuidar dessa casca, dessa cobertura, porque disso também depende a minha saúde. Além do mais, também é o templo, o verdadeiro templo, onde o Espírito Santo quer habitar, onde ele habita, correto? Né? Por isso que agora eu vou deixar de tomar banho. É vaidade, tudo é vaidade, vaidade de vaidades. Vou deixar de tomar banho, vou deixar de colocar um perfume, vou deixar de escovar os dentes, porque na época do Messias tampouco havia escova de dentes, não é mesmo? Vou deixar de fazer uma maquiagem, colocar um batom, de me arrumar para o meu marido. Poxa, seu marido vai sentir até vergonha de levar alguém em casa e ver uma esposa assim, toda jogada, com aparência de, desculpe a expressão, de porca, de relaxada. E as crianças também, isso passa uma má impressão tremenda, aquele bafo mortal de múmia, de onça, caramba, aí não dá, pessoal, realmente não dá. E conforme eu tenho falado aqui, tem tanta coisa muito mais importante acontecendo. O Great Reset, essa COP26 que o Chiquinho talvez seja o checkmate para a criação do ecumenismo global. Já sabemos que a Assembleia de Deus está metida nisso aí, juntamente com a Assembleia de Deus, também várias igrejas batistas. O Ed Renekiewicz é de um ramo da Igreja Maçônica Batista. A Igreja Universal do Reino de Deus recebeu o total apoio da família Rockefeller. Então, esse sistema religioso, que não é somente o católico, claro, o católico é o pior de todos, criou o Islã e quer se mudar para Israel, eles querem conquistar Israel para a figura da besta, que será um papa, não um Chiquinho. Chiquinho já está no bico do corvo, Chiquinho já está com seus dias contados, ele está preparando tudo, vai deixar tudo preparado para o próximo que vier, o 8º rei, e esse sim será o último. Então, tanta coisa acontecendo e o pessoal preocupado com essas coisas. Quando o próprio Messias disse, vinde a mim como estás, como é que você está agora? Você está cansado, sem ânimo, triste, desesperado, deprimido, sem dormir, casamento quase destruído, desempregado. É você quem ele quer. Então vá a ele como você estiver. Não tem que ficar preocupado se ele vai te aceitar. Não, ele já te aceitou. Na realidade, somos nós que temos que aceitá-lo, porque ele já nos aceitou há muito tempo. Então não permita essas coisas penetrar no seu coração, tá bom? Bom, eu deixei o melhor, né, a cereja do bolo, para o final. Cadê aqui? Ih, foi tocando um montão de vídeo. Aqui agora saiu. Foi nesse aqui? Não, foi no Projeto Ezequiel 33. Vamos lá.
Tá aqui, esse vídeo aqui. Eu estava vendo um vídeo teu que tu disse que na Bíblia existem evidências do multiverso. Ah, sim. Como é isso? Os próprios anjos, Aham. que são seres que vêm do nada, entram numa chama de fogo e desaparecem. Você tem todo tipo de anjo, você tem 10 categorias de seres angelicais. É que o nome dado aos anjos é o nome mensageiro, é o carteiro, é o e-mail divino, é a comunicação. Ele é o cara que leva a mensagem. É o Zap. É o Zap. Aham. E é um ser existente. Agora, ele tem todas as formas, tanto quanto ele adquire formas. Tem categorias angelicais que ficam iguaizinhos a um ser humano. Andam com o ser humano e o cara não percebe que está andando com o anjo só depois. Mas tem aqueles que já chegam arrebentando. São chamas de fogo falando com você. Mas isso as pessoas daqui veem? Hã? Mas isso nós humanos, a gente consegue ver isso? Ter acesso a isso? Conseguimos. Os seres da Bíblia e do Novo Testamento viram, tanto quanto eu já vi. Eu já vi. E, por exemplo, para a gente não falar de anjo chegando, oi, Caio, meu filho, não sei o que e tal, isso nunca aconteceu comigo. Eu ouço dentro de mim. Agora, eu já vi entidades de uma outra dimensão que chegaram à minha presença. Veio aquela bola e parou na nossa cara, imensa. Eu não sabia que distância estava, mas ela olhava para você. Papai parou o carro, a gente ficou quieto olhando para aquilo nos observando, a gente observando aquilo. Eu calado, perplexo, meus amigos trêmulos, apavorados. E eu falei, pai, o que é isso? Aí ele falou, filho, não é da nossa ordem de coisas. Aí continuamos a observar, de repente aquilo sumiu da nossa cara. Outra vez eu estava para casar, já era pastor em Manaus, pregando, estava numa aula de física com o professor Bessa, quando de repente eu ouvi aquele alarido, aí nós corremos para a janela da classe, eu fiquei ao lado do professor, nós olhamos para o céu e tinha uma espécie de pão de açúcar completo, sabe? O pão de açúcar, você tem aquela meia traça e o resto está dentro da terra. É como se o pão de açúcar tivesse um outro lado igual embaixo da terra, que tivesse vindo. Não era nada brilhoso, não era nada disso. Tinha umas luzes que atravessavam de dentro para fora aquilo ali. Aquilo ficou na nossa frente uma meia hora, cara. Sem som, sem nada. E nós em choque. Meu sogro era o capitão dos portos de Manaus, ele reuniu a marinha, eles ficaram observando, o negócio era tão grande que ele saiu bem lentamente de cima da cidade de Manaus, atravessou o Rio Negro, que tem 8 quilômetros, como se quase não tivesse atravessado de ponta a ponta, e depois seguiu na escuridão do Rio Negro e da noite e sumiu no fim do Rio Negro, imenso. Não tinha e nem tem ainda hoje nenhuma tecnologia humana que mantenha uma montanha daquele tamanho parada na tua cabeça sem fazer som nenhum e depois aquilo vai. Para mim é uma manifestação. Veja bem, ele está contando aqui algumas experiências, né? Provavelmente ele, não sei, ele falou que não existe tecnologia humana. Eu conheço uma, Bluebeam. Vocês também conhecem. Mas ainda não chegou na parte que eu vou fazer diversas interrupções. Inclusive, ele diz que a Bíblia fala de voadores e que um profeta de Deus teve um encontro com um disco voador e as revelações que ele recebeu veio desse disco voador. Presta atenção que o chá do Santo Daime estava forte. De natureza, os antigos iriam dizer angelical.
como Ezequiel, no capítulo 1 do livro de Ezequiel, eles estavam no exílio em Babilônia. E agora já estavam na... Preste atenção. Rapaz, me deu uma... Quando eu trabalhando, né? Trabalhando de casa, eu boto aqui o telefone, aí vai tocando um vídeo atrás do outro. Quando ele falou isso, olha, me deu um ataque de riso. Eu falei, não é possível. Não é possível que este ser humano chegou a um ponto tão baixo como esse. Prestem bem atenção. O áudio está bom, né? O áudio está beleza? Presta atenção no que ele vai falar. Pérsia, já era domínio persa, às margens do rio Ulá. No capítulo 1 do profeta Ezequiel e no capítulo 10, ele diz que as revelações que ele recebeu vieram desses entes, que eram uma roda girando dentro da roda, girando dentro de outra roda, com luzes de uma glória que ele não podia imaginar. Imagina um cara há 3.000 anos atrás dando de cara com um negócio desse. É para enlouquecer, né? E aí aquilo pousa diante dele e ele viu cambotas, perninhas, onde ele pousou. E dali saem os seres que trazem a mensagem para ele de que o povo ia ficar ainda no cativeiro, mas iria voltar para sua terra, que eles continuassem perseverando, orando a Deus, que a oração deles não era desprezada, que ele e Daniel se diz a Daniel a mesma coisa numa experiência semelhante na mesma época, eram seres muito amados e a oração de vocês é ouvida. Aí tem um monte de coisas que a nomenclatura bíblica serve para hora. Mas as mesmas coisas acontecem aqui entre nós e a gente chama por outros nomes. E aí parece que não tem nada a ver com o que um dia a Bíblia narrou. Como assim? Por exemplo, o que tem de avistamento de seres e de aparatos no mundo é uma coisa de louco, para o bem e para o mal. E hoje em dia os pesquisadores, que estão cada vez mais unânimes em relação a isso, têm consciência de que tem entes desses que vêm totalmente para o bem e tem outros que chegam para o mal. Como a própria Bíblia define esse tipo de guerra transterráquea e de enfrentamentos. Na minha terra lá no Pará, em 1977, vocês já devem ter ouvido da Operação Prato, que o próprio Exército Brasileiro mandou um contingente com medo que fosse coisa de terrorista, de qualquer outra guerrilha, e foram, e não era uma população inteira afetada, e era uma luz que vinha de entes estranhos e fazia um triângulozinho de 3 furos no pescoço das pessoas ou no braço. Eu vou mostrar a vocês, me lembrem, por favor, tá bom? Por favor, me lembrem. Eu vou mostrar a vocês essa coisa dos 3 pontinhos e triângulo, o que significa. Então, prestem bem atenção. Eu não sei se chá de cogumelo, santo daime, alguma coisa aconteceu. É triste, pessoal. Cara inteligente, com uma mente brilhante, e vem desde quando ele caiu do adultério, que ele vem, já esteve preso, teve aquele caso do dossiê das Ilhas Caimã, que ele tentou arrancar dinheiro. O projeto dele da Fábrica da Esperança eram pontos de venda de drogas. Eu sei o que estou falando porque eu morei em Coelho Neto e tinha uma Inhacari, eu já contei isso. E olha, problemas com os filhos, um se foi, tá aí o outro que já morou com outro homem, também homossexual, coisa e tal. O cara vem só caindo. E num podcast, para falar isso aqui, vamos ver aqui rapidamente. Está parado aqui no ponto? Tá. Se você tiver aí a sua Bíblia, ele fala da primeiro capítulo de Ezequiel. Eu vou ler aqui a versão João Ferreira de Almeida, tá bom? Ezequiel capítulo 1. Ele falou que Ezequiel recebeu de entidades revelações. Né? Ezequiel capítulo 1. E mais à frente ele fala que
isso veio de uma nave, que isso daqui era uma nave alienígena. Olha só, na versão João Ferreira de Almeida, já começa com um subtítulo, A Visão dos 4 Querubins. Querubins nós sabemos que são anjos, correto? Então diz assim, aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, vejam que os dias não tinham nomes e os meses tampouco. 30º ano, no 5º dia do 4º mês. Está vendo como a Igreja Católica Romana mudou tempos e estações, tudo? Então, aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados, Ezequiel estava no exílio também, junto ao rio Quebar, se abriram os céus. E eu tive visões de Deus. Como que Ezequiel sabia que era de Deus? Ora, sabia que era de Deus porque ele era um profeta de Deus, um profeta do Altíssimo. Ele estava em comunhão com o Altíssimo. Aí diz assim, no 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Eu estou lendo a versão João Ferreira de Almeida, tá bom? Filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. Lá no livro do Apocalipse também não fala de 4 seres viventes, que estão sempre ali ao redor do trono? Será que também são alienígenas, Caio Fábio? Cuja aparência era esta, tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem, aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como de homem. À direita, os 4 tinham rostos de leão. À esquerda, rosto de boi. E também rosto de águia, todos os 4. Assim eram seus rostos. Suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, para onde o espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como um carvão em brasa, à semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança dos relâmpagos. O que tem essa descrição aqui com nave espacial? Alguém pode me explicar o que tem a ver? Simplesmente não existe, meus amigos. É invenção, é heresia. Ele também falou de Ezequiel 10. Vamos dar uma olhada em Ezequiel 10. A visão das brasas de fogo. Olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles um como pedra de safira, semelhando a forma de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou o homem, e a nuvem encheu o átrio interior.
Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa encheu-se da nuvem e o átrio da resplandecência da glória do Senhor. O que tem de alienígena aqui? De seres de outros planetas? Não tem nada, absolutamente nada. O cara está perdido, o cara já não sabe mais o que fala. É uma Ofélia da vida. É uma Ofélia da vida. Não sabe mais o que diz. Continuando aqui mais um pouquinho. E as pessoas ficavam, às vezes, dias e dias e dias sem consciência de si. Algumas voltavam falando de abduções, de coisas mais variadas, e todas com medo, não gostando da experiência. Tanto quanto tem outros que são visitados por coisas que lhes trazem uma alegria de existir, um sentido de vida para além do instante, do momento. Acontece para todo lado, na Rússia, na China, nos Estados Unidos, no Brasil já se divulgou mais do que hoje. Hoje em dia tem uma política de abafamento, enquanto a NASA está abrindo os dados cada vez mais, porque eles mantiveram isso oculto muito tempo. Aqui a gente está num processo de ignorância reversa, né? E na Europa, tem lugares do mundo inteiro, na Índia, tem histórias que vêm do mundo todo. Agora, para mim, são manifestações que, do ponto de vista da nomenclatura bíblica, eu chamo de anjo, de principado, de potestades, de poderes, de tronos, de soberanias, de girantes. Tem um monte de outros nomes bíblicos, mas não é a nomenclatura bíblica que tem que encerrar a definição do que isso é. Foi só o que era possível nomear àquele tempo, naquele espaço. Mas, por exemplo, na ressurreição de Jesus, diz que anjos estiveram lá. Todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, dizem isso. No caso de Marcos, são homens vestidos de branco na frente da tumba que removeram aquela pedra de 2 toneladas. Aí vem, Lucas também narra a ressurreição, mas sem se ater ao que aconteceu no jardim de José de Arimateia, onde Jesus foi colocado na tumba nova. Mas Mateus é o mais Spielbergiano de todos na definição. Ele diz que apareceram entes como relâmpagos. Parece uma cena de Spielberg mesmo. Relâmpagos falantes que disseram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. E esse Jesus, a ele mesmo foi dado todo o poder, ele está acima de todas as camadas universais, acima de todo o principado, potestade, poder e tudo mais. Porque se a criação aconteceu porque o Cristo, que é o Cordeiro, que é aquele que se oferece como criação do universo, e tudo explode dessa oferta de amor, que a gente chama de sacrifício, mas para ele foi só uma entrega de amor, foi um dar de amor que criou todas as coisas. Isso mesmo se repetiu provavelmente num dos ambientes mais rasteiros do universo, que é o nosso. Porque ele, sendo Deus, Paulo diz, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Ele está se referindo a uma coisa que já tinha acontecido antes e que agora está se repetindo na plenitude da história humana, no Império Romano, tudo mais. Antes a si mesmo se esvaziou e, reconhecido como figura humana, foi humilhado até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra, para que todas as criaturas confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai.
Então, o que estava acontecendo ali há 2000 anos atrás na Palestina tinha consequências cósmicas em todos os níveis, como os apóstolos dizem, que aquilo se transformou em espetáculo para anjos, para principados e potestades, porque aquela entrega era uma coisa tão louca, aquele era um amor tão maluco, aquela era uma oferta tão indescritivelmente divina que não dava para conceber. Aquele é o extremo do amor. Por isso que eu comecei te dizendo que amor é uma escolha. E amor por quem te ama, por quem te desama, por quem te odeia, por todos. É quem você é. Amor é quem eu escolho ser. E foi a escolha de Jesus. O Cristo habitava. Tá vendo como é que ele é sutil? Eu vou mostrar para vocês aqui a sutileza dele. Amor é o que eu escolho ser. Veja bem, a palavra diz que a serpente era o mais, em inglês fala subtle, quer dizer, uma coisa bem suave, uma coisa enganosa, sabe aquele tipo de pessoa hipócrita que te enfia a faca com um sorriso nos lábios? Então, subtle. Ele falou, amor é aquilo que eu escolho ser. Então, se eu escolho ser um... Isso é amor. Ou se eu sou uma mulher e escolho falar grosso igual um homem, andar e se vestir como homem, fazer mastectomia, arrancar os seios, cortar o meu cabelo baixinho como homem e tomar hormônio, como a filha da Gretchen fez para crescer pelos no meu corpo, isso é amor. Amor é aquilo que eu escolho ser. Tá vendo? A sutileza dentro do discurso dele. Que quem está assim voado, tá? Porque o gado gosta disso aí. O gado, aleluia, gosta. Ele tem muita gente que o segue. Então, essa mensagem fica aqui na mente. O cérebro, a esponja, o disco duro, guarda isso aí. Ah, amor é aquilo que eu escolho ser. Então, poxa, meu filho escolheu ter prazer com a parte sul, o orifício mais ao sul do corpo dele. Então, poxa, ele se ama. E quando na realidade ninguém nasce assim. Os cromossomos são XX mulher e XY homem. Não existe o cromossomo gay. Simples assim. Aí acaba toda a discussão. É como aquele cara que é trans, né? Nasceu biologicamente homem, mas se sente mulher, aí deixa o cabelo crescer, a unha crescer, faz a sobrancelha fininha igual de mulher, bota seios, silico e tudo, e também no bumbum para ficar com o bumbum redondinho igual de mulher, coisa e tal. Aí vai no médico fazer um exame de próstata. Aí o médico fala assim, olha, o senhor está com câncer na próstata. Aí acaba toda e qualquer ideologia de gênero. E ainda que corte o bilau, que faça o implante de uma perseguida, não vai gerar filhos. Porque a anatomia humana masculina é diferente da anatomia humana feminina. Pode cortar o bilau, como a Roberta Close fez, colocar uma perseguida, não vai ter filhos, não vai gerar filhos. E esse cara defende isso. Então, para ele, toda essa desconstrução da mais perfeita criação do Pai, que somos nós, feitos à imagem e semelhança dele, o Pai permitiu que eu nascesse entre milhões de espermas que o meu pai colocou na minha mãe. Eu venci, você venceu. Então, o Pai permitiu que eu nascesse, que você nascesse, independente, eu sendo homem, você sendo mulher, somos e temos a imagem e semelhança dele. Aí, quando a pessoa decide por si só destruir essa imagem e semelhança, ela está declarando abertamente
uma rebeldia contra o seu Criador, como quem diz, eu não gosto da forma como tu me criaste, como tu me formaste. Eu não gosto, eu detesto ser homem, eu detesto ser mulher. Eu nasci mulher, mas eu me sinto homem. Eu nasci homem, mas eu me sinto mulher. Isso é uma rebeldia aberta contra o Criador. Isso é o princípio de Nimrod. Nimrod significa rebeldia. E o cara apoia isso. Que amor é escolher aquilo que a pessoa quer ser. Entenderam a sutilidade do que ele diz? Cara, esse cara está perdido. Ele, Mapa Astral e outros, se eles não se arrependerem, eles estão perdidos. Não estou julgando ninguém, não. Eu estou medindo, comparando o que ele falou aqui é público. Vocês podem ir no YouTube, vocês vão ver qual é o nome do podcast. A Deriva Cortes, está aqui. Vocês podem ir lá que vocês vão ver esse vídeo, 13 minutos de vídeo, ele falando essas besteiras. E isso também aí, o Éder colocou até rim de porco, já estão colocando em seres humanos. É a desconstrução da imagem e semelhança do Altíssimo. A picada para modificação do DNA é uma desconstrução da imagem e semelhança do Altíssimo. Mais um pouquinho aqui desse sofrimento. Jesus. Mas o Cristo é anterior a Jesus. Jesus nasceu no espaço-tempo, filho de Maria, com uma inseminação alienígena, que a gente sabe pela declaração bíblica. Inseminação alienígena, que quer dizer é o seguinte, alienígena quer dizer fora desse mundo, né? Ou extra desse mundo, fora desse mundo. Na realidade, nós somos alienígenas porque a nossa pátria não é aqui. E nós estamos voltando para casa, aleluia. Não é que um bonequinho, um homenzinho verde ou cinza fecundou a Miriam, porque o nome dela nem Maria é Miriam. Continuando. Bíblica que foi obra do Espírito Santo nela. Mas é alienígena o acontecimento. Um óvulo com uma indesignabilidade fertilizante. E ele nasceu dessa junção. Então, Jesus nasceu no espaço-tempo. Agora, o Cristo de Deus nunca não foi. E todas as coisas são por meio dele, para ele e existem nele. Agora, vai dormir com esse barulho, né? Aí acabou. O cara falar que Ezequiel recebeu as revelações através de seres de uma nave espacial, aí você imagina o quanto esse cara está perdido, não é mesmo? Agora, deixa eu abrir aqui aquilo que eu prometi mostrar a vocês, que ele até comentou aí. Eu vou mostrar a vocês de onde vem isso. Deixa eu abrir minha conta aqui do Twitter. Já vou mostrar a vocês, tá bom? Só um momentinho. Caramba. Por que não está me deixando fazer o login aqui? Vamos lá. Fazer o login aqui, vou mostrar a vocês. Algo que, olha, dá para dar assunto para mais de uma live. Como é que é mesmo a contrassenha? Às vezes dá um branco, né? Agora sim, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar também esse chat para dar mais espaço. Aí, isso, agora sim. E vou abrir aqui a minha conta do Twitter em inglês. Ver se está aparecendo aí para vocês direitinho. Tá, né? Vamos colocar aqui. Tá aqui. Tatuagens
de triângulo, ou em formato de triângulo. Vou abrir para vocês aqui essa informação. Deixa eu colocar em português e aumentar a letra. Aqui, tatuagens em triângulo, tá vendo? 22 de outubro de 2021. Aí fala aqui da Britney Spears. Vou mostrar primeiro as imagens. Olha só. Eu espero que esteja nítido para vocês aí. Estou naquela bomba de computador HP. Espero que esteja nítido para vocês. São pessoas do meio artístico. Vocês estão vendo aí a tatuagem. Não está escrito não, isso é tatuagem. É fazer o sinal de silêncio, né? E 3 pontinhos. Tá vendo? Tá dando para ver, né? Acho que está bem nítido, né? Aí vou passar aqui mais um pouquinho. Olha só. Triângulozinho na mão. Que está bem nítido. Uma foto bem definida, com uma excelente definição. Está aí o triângulozinho. Outra aqui. Olha só. Aqui ao lado, na costela. Aqui no braço. Isso aqui são famosas, tá vendo? Olha só. No punho. Aqui essa daqui acho que é uma cantora, tá aqui o triângulo, olha só. Triângulo e cheio de símbolos que também dizem ser do zodíaco, são símbolos egípcios. Estão vendo? Uma outra aqui, eu não sei quem é essa, Julia Michaels. Aqui, olha o triângulo. Miley Cyrus, essa é a princesinha Illuminati, olha só, nos dedos. Tem um olho que tudo vê e tem um triângulo aqui. Tá vendo? E aqui, novamente, a Miley Cyrus está aí, ó. Nos dedos das mãos. Olha aqui o alienígena também. Quem é essa daqui? Salt. Olha só, um triângulo dentro da orelha dela, da perturbada. Tem um triângulo, tatuou um triângulo dentro da orelha. A outra aqui na nuca, quem é essa? Hannah Thornton. Tatuou na nuca. Essa aqui quem é? Camille Rowe. Aqui, ó, abaixo da orelha. Essa daqui, então, olha, quem é essa? Colocou 3 triângulos e o olho que tudo vê. Estou só averiguando aqui, pessoal, tá bem nítido, né? E aqui mais algumas celebridades, olha só. Com triângulo, aqui na nuca, o triângulo com a vértice para baixo. Fredia Beira, não sei se quem é essa, o que faz da vida, mas tem um triângulo aí também. Ellie Goulding, um triângulo no braço. Olha só, essa daqui tem um triângulo colorido. Katy Perry, Katy Perry, tá aí, ó. Triângulo colorido com as cores da comunidade, né, do arco-íris. Essa daqui quem é? Não sei quem é essa, mas também um triângulo. Lindsay Lohan, tá aqui, ó. Triângulo com a letra B. Noah Cyrus, 2 triângulos e uma letra, acho que é lambda o nome dessa letra, e aí acaba. Vamos ver qual o significado disso, pessoal. Vocês viram que, em comum, todas as celebridades que foram mostradas aqui, as fotos, são mulheres. Notaram isso? São mulheres. Por quê? Olha o que diz aqui. Pontos são uma marca Illuminati no dedo, ou seja, o dedo tatuado com 3 pontinhos, que também formam
um triângulo, no caso da maçonaria, aí são 3 pontinhos como se fossem reticências. Então, isso é uma marca Illuminati nos dedos. Na parte de trás do ombro ou do lado, na parte da coxa ou na cintura, notifica a outros ou informa a outros que a pessoa é uma Beta Kitty, ou seja, é uma fêmea, uma mulher controlada pelo MK Ultra e é considerada por ser uma atriz, uma cantora, etc. e tal, que não pode ser explorada sexualmente como uma escrava do sexo normal, ou seja, mesmo sendo atriz e ganhando muito dinheiro, como a Katy Perry, que é cantora, etc. e tal, mas a marca do triângulo ou dos 3 pontinhos significa que aquela pessoa é controlada pelos Illuminati e serve como uma prostituta, vamos colocar assim, da alta sociedade, que não pode ser pimper out, ou seja, não pode ser cafetinada como uma simples ou normal trabalhadora do sexo, ou servidora do sexo, ou maltratada pelos seus handlers, pelos seus controladores. O protocolo para acessar pessoas assim deve ser tomado em consideração. Caso contrário, quem não cumprir esse protocolo pode ser punido até com a morte. Então está aí o significado de 3 pontinhos, como se fossem reticências, e do triângulo. Aí diz assim, olha, vou aumentar a letra mais um pouquinho para vocês poderem acompanhar. Diz assim: a tatuagem do triângulo mostra que essa pessoa está no controle dos Illuminati. É semelhante aos 3 pontos. 3 pontos são uma marca Illuminati no dedo, na parte de trás do ombro ou na parte superior da coxa ou quadril. Notifica aos outros que a pessoa é uma Beta Kitty, de ponta. Não pode ser alcovitada, ou seja, tratada como se fosse uma prostituta qualquer, como uma escrava sexual normal ou maltratada pelos handlers, ou os controladores ou tratadores. Deve ser considerado o protocolo para acessá-la punível com a morte. Sim, os pequenos triângulos com linhas ou pontos na lateral do polegar, dedo, costas, coxa ou quadril representam a mesma coisa. Eles indicam uma escrava sexual de elite de ponta. Eles usam essas tatuagens para indicar quem tem permissão para usar aquele escravo. Olha aí. Então, quando o Caio Fábio fala que lá na cidade dele aconteceu aquele fenômeno, né, de pessoas que apareceram com um triângulo no pescoço e estavam com a memória, não sabiam, estavam inconscientes, isso, meus amigos, é obra de entidades demoníacas. Isso é possessão demoníaca, não tem nada a ver com seres alienígenas, porque seres alienígenas são demônios. Simples assim. Aí diz assim, repetindo, eles usam essas tatuagens para indicar quem tem permissão para usar aquele escravo. Eles não podem ser usados ou mal utilizados por cafetões de nível inferior, mas podem ser mal utilizados ou abusados por clientes pagantes ou por seu manipulador. Os elementos não se aplicam a todas as tatuagens triangulares, mas se os elementos são importantes para transmitir, então sim, eles encontram uma forma de marcar o corpo para indicar que, às vezes, a colocação da tatuagem no corpo pode indicar o elemento e vai com o chakra dessa parte do corpo. Aí entra a Kabbalah, vamos entrar naquele tema que eu não posso falar aqui nessa plataforma, do pessoal de Black and White, né? O pessoal que adora a estrela de Renfan, no país ao sul do Líbano, e o que confirma também que quem criou e controla até os dias de hoje o mercado pornográfico foi esse pessoal. Foi esse pessoal, Ashkenazes, foi esse pessoal sionista.
Britney chamou a atenção para as tatuagens triangulares, quando disse que não tinha ideia do que estava pensando quando pegou um triângulo de tinta preta na minha mão direita. Isso não é surpresa, pois ela estaria em um altar diferente e há barreiras amnésicas entre os altares, de modo que uma personalidade alternativa não tem memória das outras. Esta é a maneira como eles são programados no sistema de programação de controle da mente. Monarca doente. Então, meus amigos, voltando aqui novamente para mim, eu disse que seria uma live rápida, né? Mas lives do Preto Latino rápidas são raridade, né? Mas, então, meus amigos, esse é o mundo que nós vivemos, mas não pertencemos. E eu faço questão de mostrar isso, e razão pela qual sou perseguido, sou chamado de imundo, Satanás da Flórida, heraldo da desgraça, entre outras coisas. Porque aqueles que defendem, por exemplo, o que o Caio Fábio prega, o que o Daniel Mapa Astral prega, o que o Felipe Heydrich prega, fazem parte desse sistema. Eles querem um evangelho que se amolde às suas necessidades. E não eles que têm que amoldar-se ou amoldarem-se ao que diz o evangelho. Eles querem viver um evangelho de conveniência. E fiz questão também de mostrar a vocês o tempo que está sendo perdido dentro dos templos CNPJ tratando de besteiras. Não vou dizer que não sejam importantes, mas existem coisas muito mais importantes e primordiais nos dias de hoje, como o falar a verdade, o que está acontecendo, mas os ungidos estão preocupados com isso. É incrível, pessoal. É incrível. Os ungidos estão mais preocupados com essas besteiras. E tem gente aí que vai sofrer ou está sofrendo porque não tem um atalaia que toque o chofar, que faça soar a trombeta. E a espada está chegando. A espada está chegando. E vidas serão perdidas, porque o atalaia não está tocando a trombeta. Bom, vou ficando por aqui, 1h e já quase 19 minutos de live. Muito obrigado a todos. Amanhã eu voltarei. Eu tenho a intenção de dar continuidade àquele estudo. Quem é que está impedindo a manifestação, ou o que impede a manifestação do anti-Messias, dar continuidade à segunda parte, mas eu queria mostrar isso para vocês. Como os templos CNPJ estão coando mosquito e engolindo um camelo. Essa é a definição exata dos templos CNPJ. Estão coando um mosquito, preocupados se a irmã está de brinco, cortou o cabelo, se o irmão está usando barba ou não. Estão coando um mosquito, mas engolem um camelo. Quando um dos líderes deles, vai lá no Vaticano e chama o Papa de Sua Santidade e o chama de amigo. Tá bom? Beijão no coração de todos. Muito obrigado aos moderadores. Muito obrigado você que está aqui pela primeira vez. Volte sempre. Obrigado você, arroz de festa. Preto agora vai tomar um banho, comer uma coisinha. Daqui a pouquinho a Márcia chega do trabalho. E amanhã eu aviso antes nos grupos, tá bom? A continuação da segunda parte do estudo Quem é que impede a manifestação do anti-Mashiach. May Yahshua bless each one of you. I'll see you very soon. Tchau. Boa noite.